Olá, queridos alunos. Vamos hoje, né, na nossa aula assíncrona. Estamos gravando aqui esse vídeo para fazermos a revisão, né, do conteúdo para nossa avaliação. Então, como nós já discutimos nas aulas anteriores, né, nós estávamos tratando sobre a temática da sociedade brasileira e hoje nós iremos destacar os principais pontos que foram debatidos durante as nossas aulas. Bem, então nós vamos observar que o surgimento da sociologia no Brasil, né, também conhecido como sociologia brasileira, ele vai se iniciar aí a partir das décadas de 1920 e 1930, né? Por que da necessidade desse surgimento? Justamente com o objetivo de que se pudesse construir, né, a ideia de uma identidade nacional. Afinal de contas, né, um país, uma nação, ele só pode ser reconhecido como tal, né, se o seu povo possuir, né, essa identidade, ou seja, características, né, que agreguem, características que reúnam esse povo dentro de situações e de elementos que possam torná-los, né, sujeitos comuns de um mesmo espaço político e geográfico. Nesse sentido, a gente vai observar alguns pontos que são importantes, né, de serem destacados para que a gente possa, digamos assim, ter uma noção, compreender como é que essa ideia de identidade nacional foi construída. Então, quero chamar a atenção para o primeiro aspecto, né? Por quê, né, desse primeiro aspecto? Porque é necessário que a gente entenda as peculiaridades, ou seja, aquilo que é particular da sociedade brasileira, né? Qual o objetivo, né, que se tem de se perceber essas peculiaridades? É justamente de demonstrar, né, a necessidade que se tem de uma interpretação, mas de uma interpretação que seja voltada para as questões locais. Ou seja, interpretações que revelem o Brasil que nós temos, interpretações que revelem o Brasil que foi construído ao longo dos 5 séculos de existência, não é, que a nossa nação tem. E, acima de tudo, o Brasil que se desenvolveu depois que se tornou independente de Portugal. Um outro elemento é que as ciências sociais no Brasil elas vão se desenvolver muito pela necessidade da construção dessas interpretações. E aí é importante a gente focar, e nós trabalhamos isso nas nossas aulas, que a necessidade de se adotar conceitos adequados para a realidade do país sempre se tornou, né, algo de primeira ordem dentro dos estudos sociológicos. Afinal de contas, nós vimos que muitas ideias foram importadas, né, de outros países, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, mas que infelizmente não conseguiram explicar, né, de maneira precisa como a nossa realidade ela se constituiu. Então, nessa perspectiva, esses conceitos adequados eles são fundamentais. Um terceiro aspecto que ganha também relevância é conhecer o processo de formação da sociedade brasileira, né? Nós vimos lá nas nossas aulas, logo na nossa primeira aula, que o nosso país é um país multiétnico, ou seja, formado por 3 raças e multicultural, né? Aí por conta das condições, né, ou das influências culturais que essas 3 raças trouxeram, né, e que agregaram, né, à formação da cultura brasileira, nós temos aí essa diversidade. E importante, né, essa diversidade, ela é um dos fundamentos para que a gente possa compreender o Brasil. Afinal de contas, o nosso país, por ter, né, tido essa condição de estabelecer esses princípios de diversidade, né, se tornou um país diferenciado, né, quando comparado a nações que tiveram um processo de formação mais homogêneo, ou seja, onde as características elas se igualam mais. E a gente finaliza, né, esse aspecto observando, né, que os interesses dos intelectuais desse período estavam voltados para o conhecimento do Brasil real. O que seria esse Brasil real? O povo brasileiro, né? Justamente em oposição à questão das análises etnocêntricas anteriores, ou seja, que tentavam, né, criar um entendimento de nação homogêneo, né? Ou seja, dizer que o Brasil
se destacava apenas por uma realidade, dizer que o Brasil era formado apenas por um determinado aspecto, quando na verdade o nosso país, né, enquanto nação, enquanto sociedade, sofreu influência aí de vários fatores. Ah, é interessante nós notarmos também alguns aspectos de transição, e aí eu vou começar pela transição política. Essa transição política ela vai se configurar primeiro pelo conflito das classes, né, e por uma crise que vai estremecer as oligarquias, principalmente nos anos 30 do século XX. O que significa isso? Significa dizer que a população já começava, né, a dar início a um processo de cobrança de direitos, ou seja, que a população brasileira ela pudesse ser reconhecida como parte importante dentro da formação do Estado Nacional. Então, essa população ela começa, né, a questionar os seus líderes, representados pelas oligarquias políticas, e dentro dessas cobranças, né, a reivindicar uma situação de melhora e uma situação mais adequada para as suas necessidades. Um outro elemento é a transição econômica. Nós vamos observar que existe, né, um aumento dos fluxos migratórios, sobretudo, né, do campo para a cidade, e depois também os fluxos que vêm de outras nações, ou seja, de outros países, que também vão ajudar a compor, né, essa sociedade brasileira. Isso aqui nós vamos poder observar, sobretudo, lá no finalzinho do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, um processo de intensa urbanização que trouxe, né, atores sociais de outras regiões dentro do Brasil, mas que também trouxe atores sociais de outros países para se fixar, né, em nosso país. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o caso de alemães, japoneses, italianos, né, que vieram para o Brasil, fugindo das situações, sobretudo de guerra, né, e de necessidades em suas nações, e vieram, né, se fixar aqui no Brasil, contribuindo para a formação da sociedade brasileira. E o terceiro aspecto, um aspecto sociocultural, né? A gente vai observar que tem uma crise nos valores tradicionais, né? Por quê? Porque as pessoas elas ficam mais escolarizadas, né? A educação, a tendência é que ela se expanda para o maior número de pessoas possíveis. Então, essas pessoas tendo acesso a esses bens educacionais, elas evidentemente vão buscar uma melhora nas suas condições de vida. E depois os próprios meios de comunicação, né? A forma de interação entre os sujeitos, né, entre a nação brasileira, tornou-se cada vez mais dinâmica, né? Aí aqui a gente cita como exemplo, né, o rádio, aí no começo do século XX, e depois, né, o advento, né, da televisão nos anos 50, 60, que fez com que essa comunicação ela se tornasse, né, mais acessível do ponto de vista da transmissão, sobretudo das notícias, para um maior número de pessoas. E atualmente, né, nós vemos aí o fenômeno da internet, das redes sociais, que fez com que essas interações elas se tornassem instantâneas, né? Ou seja, algo acontece em qualquer região do planeta e quase que automaticamente se sabe, né, se tem notícia ou se tem uma ideia do que vem ocorrendo numa velocidade muito expressiva. Então, isso também influencia, né, a nossa sociedade, isso influencia também, né, o povo brasileiro. Bem, sobre a tradição política brasileira, é importante nós destacarmos alguns aspectos, porque, né, nós podemos observar lá no nosso material que existiu, né, durante muito tempo no Brasil uma ideia de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo persistia, né, uma noção conservadora, né? Ou seja, o país precisava se desenvolver, mas a sociedade ainda era formada, né, ou se deixava influenciar por aspectos, né, de permanência da cultura, né, e do modo de fazer essa ação política no Brasil. Então, o que é que nós podemos observar? Que as mudanças políticas no Brasil, elas ocorreram sim, só que conservando alguns elementos, sobretudo elementos patrimonialistas e paternalistas, né? Nós vimos também na nossa última aula
a confusão, né? Ou seja, você querer que o interesse público acabe se tornando um interesse privado, né? Que o Estado, por exemplo, seja utilizado para atender demandas de grupos específicos, quando, na verdade, o Estado brasileiro ele deve atender às demandas da população brasileira como um todo, de maneira geral. Então, o que é que isso acarreta? Qual é a consequência que é trazida com essa realidade? É justamente a lentidão na consolidação das entidades democráticas. Ou seja, esse aspecto de dar acesso, né, de dar condições igualitárias a todos, acaba, né, se desacelerando, ou seja, ocorrendo, mas de uma maneira muito lenta, né, e bem gradual, o que em algumas situações acaba não atendendo às demandas da nossa sociedade. Uma outra situação também ligada a essa questão da tradição política são as relações pessoais entre os governantes e entre os governados, né? É, é interessante que nós observemos que depois que o Brasil tornou-se uma democracia, né, nós vamos observar que a solidez dessa situação democrática, às vezes, ela se encontrou meio que conturbada, né? Nós tivemos muitos regimes ditatoriais, muitos momentos onde, né, a ação militar ela se tornou presença no nosso país, o que acabou dificultando, né, essa ação democrática propriamente dita e propriamente efetiva, né? Nós vamos observar que o liberalismo clássico ele foi adotado no país, mas muito mais para um viés, né, econômico, né, ou socioeconômico, do que propriamente político, né? Porque nós observamos a ação de organização do Estado brasileiro, ela ainda está muito ligada às questões, né, dos filhos que sucedem os pais dentro do cenário político e dos mesmos grupos que acabam aí dando a tônica, dirigindo os interesses da nossa sociedade. Observamos também a prevalência dos interesses privados, né? E aí o fenômeno que infelizmente é acarretado com isso é o fenômeno da corrupção, muito atrelado, né, àquela noção de quem tem o poder político, né, acaba favorecendo quem tem o poder econômico e vice-versa. E aí a gente acaba vivenciando situações que já deveriam ter sido superadas, né, ao longo do tempo, ao longo da formação do povo brasileiro, né, da construção dessa identidade do povo brasileiro, mas que infelizmente ainda persiste em nosso meio. É muito ainda atrelado, né, a esse aspecto. E, por último, a sustentação ideológica das desigualdades existentes, né? É crescente, né, sobretudo nos últimos 4 anos, a distância entre ricos e pobres, né? Onde os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. E existe um discurso, né, embora um discurso velado, ou seja, no sentido de que essa realidade ela não é defendida abertamente, mas nós observamos, né, que as condições para os mais pobres elas estão cada vez mais difíceis, né? Enquanto, né, os grandes grupos econômicos, as grandes instituições financeiras no Brasil, são quem repartem, né, são quem usufruem da riqueza produzida em nosso país e pelo nosso povo. Então, existe sim uma ideia, né, de manutenção dessas situações de desigualdade, né, no nosso país, o que atrapalha o nosso desenvolvimento. E aí nós vamos para os principais temas abordados para a compreensão, né, dessa ideia de sociedade brasileira, dessa ideia, né, de identidade nacional. Primeiro, o mundo rural brasileiro, né, e depois a transformação desse mundo rural para o mundo urbano, né, é um dos elementos que a sociologia encara de frente para que a gente possa entender a formação da nossa nação. Afinal de contas, o Brasil começou, né, o seu processo, né, de formação muito alicerçado ali ao movimento rural, né, aos grandes latifúndios, primeiro da cana-de-açúcar, depois do café, e posteriormente é que se teve a transição, né, para o mundo urbano, né, para a construção
da chamada indústria nacional, que ainda hoje vem se desenvolvendo. Um outro elemento, né, é a importância dos povos indígenas e da população negra para a formação da sociedade brasileira, né? E aqui a gente observa, né, o fenômeno da miscigenação, ou seja, da mistura de raças. E é interessante a gente observar do ponto de vista sociológico os indígenas e os negros, porque, infelizmente, na história do Brasil, eles tiveram um papel secundário. Embora a sua importância seja primordial, sobretudo para o sustento, né, aí, com relação às populações negras da economia brasileira. Afinal de contas, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. E nessa perspectiva, há de se dar o devido valor, né, a esse grupo étnico, né, para a formação do nosso país. Depois, os aspectos migratórios, né, e aí que a gente chama a atenção para a questão da identidade nacional e da religião. Afinal de contas, esses processos eles vão interferir, né, dentro da formação da nossa identidade. Os povos, né, as outras nações, elas contribuem e muito, né, para a consolidação e para a formação da nossa identidade nacional e para a nossa religião, né? Afinal de contas, o catolicismo, né, o protestantismo, as religiões afro, todas elas vieram, né, do externo, do exterior para o Brasil. Aqui nós tínhamos apenas os cultos indígenas, né? Então, hoje, se nós somos um país de maioria católica, é justamente por conta desse processo de formação e de influência da religião, né? Se nós temos aí uma crescente da religião protestante, também nós recebemos isso, né, lá dos países do exterior. E nós não podemos, né, deixar de dar a relevância para as religiões africanas. Então, gente, essa foi a nossa revisão, né? Esperamos aí ter contribuído com vocês e fiquem, né, com esse estudo para nossa avaliação. Valeu! E até a próxima.